A única maneira de salvar a civilização é privar os governos de seu poder sobre a oferta de moeda. Essa é a afirmação de Friedrich Hayek neste livro, A Desestatização do Dinheiro, um livro fundamental para quem quiser entender não só o dinheiro, mas principalmente o sistema que nós vivemos e os problemas dele, como também a criação do mercado de criptomoedas. Então, hoje nós vamos falar sobre esse livro, vou fazer uma resenha aqui desse livro que eu acabei de terminar de ler. Então, chega mais, eu sou o Bicheiro e bora pro vídeo. Então, do que se trata esse livro aqui? Qual que é quem que é o Hayek? Vou até colocar o microfone mais para cá para eu poder me mexer um pouco mais, porque eu fico realmente empolgado quando eu faço esse tipo de conteúdo, eu realmente gosto muito. Então, o Hayek, ele é um Nobel de Economia. Ele é um intelectual com contribuições em diversas áreas, desde direito, economia, filosofia e assim por diante. Ele ascendeu, que ficou conhecido, ele ficou conhecido do público após o seu embate, né, seus embates antológicos com o Keynes, que é um dos expoentes da teoria monetarista, a qual o Hayek ele é totalmente contra, e eu também. Então, esse é o histórico do livro. Eu estou aqui com minha resenha aqui, né, para a gente seguir aqui uma ordem. Vou deixar o livro aqui também. E deixa eu só arrumar o fone aqui. Então eu vou pegando aqui as anotações, a gente vai conversando aqui. Então já deixa o like aí, me fala se você gosta desse tipo de conteúdo, me fala se você quer ver algum livro específico e se você acha melhor esses conteúdos em live ou em vídeo. Eu vou trazer em vídeo os conteúdos que eu tô lendo, eu tô realmente nessa investigação do dinheiro, entre outras coisas. Então, qual que é a ideia central desse livro? Ele é um livro que ele trata do fim do curso legal, fim do monopólio do governo na criação do dinheiro, na oferta de uma moeda legal. Ele trata de vários aspectos, em vários níveis desse problema, que é o governo ter esse poder de criar uma moeda única, e com isso ele advoga, ele é favorável à livre concorrência de moedas. Então, nesse livro, o Hayek, ele basicamente previu a criação não só do Bitcoin, mas do mercado de criptomoedas. Então, é fantástico esse livro, tem tudo a ver com o nosso mercado e tem tudo a ver com o sistema que se criou aqui, os problemas desse sistema, e nós vamos entender agora. Então, primeiro ele começa com a história do dinheiro. E ele diz categoricamente que a história do dinheiro é a história do abuso. Que todos os governos da história, desde que o dinheiro é dinheiro, desde quando o ouro era dinheiro, todos os governos deram um jeito de abusar dessa oferta de moeda. Antigamente, ele passa ali desde do ouro ali na Lídia, Império Romano, etc. Sempre houve abusos. Eles sempre davam um jeito de ampliar essa oferta de moeda. Isso sempre foi muito tentador na mão dos políticos, porque eles têm ali um financiamento grátis. Então, ele já vai direto aí na história e já coloca ali veementemente que a história do dinheiro é a história do abuso. E a única maneira de parar com esses abusos, de dar fim a esse abuso que só cresceu, só aumentou com a história, era a livre concorrência dos bancos, a livre concorrência de qualquer instituição, instituições privadas, empresas que quisessem criar suas próprias moedas e fossem concorrer por uma confiança dos
dos consumidores. Então ali a gente vê até o Facebook, que foi criar Libra, os governos não deixaram, e ele passa por vários problemas, nós vamos passar aqui. Então depois ele fala do padrão bimetálico, que foi o padrão que funcionou mais tempo na história e melhor funcionou. O ouro e a prata ali concorrendo, o ouro melhor do que a prata pelas características do ouro, funcionou melhor, mas ele não gosta muito do ouro também, ele não acha que o ouro é a melhor solução. A gente vai tratar disso também. Então, para ele, o ouro era bom porque ele tinha uma inflação controlada, era difícil de você difícil de você inflacionar o ouro, mas eles conseguiram através dos depósitos bancários e reservas fracionárias e etc. Mas mesmo assim, como era muito difícil, mesmo eles fazendo essa maior oferta de dinheiro, era mais controlada do que é hoje. Então, mesmo sendo ruim, era a opção menos pior que se tinha e não ironicamente, não surpreendentemente, foi nesse padrão bimetálico, padrão ouro, foi o período mais próspero da história da humanidade no século XIX. Aí ele entra na questão do padrão Fiat, explicar a questão do dinheiro fiduciário, que é o dinheiro controlado pelo governo, onde você só pode ter uma moeda de curso legal para execução de contratos, e aí ele discorre que isso não é necessário, você pode ter outras moedas aceitas pelos governos, não. E ele até se surpreende com o fato de as pessoas terem aceitado essa imposição, essa arbitrariedade tão fácil. Então, padrão Fiat nada mais é a moeda baseada em confiança, o padrão fiduciário, né? A moeda é o monopólio do dinheiro, do governo pelo dinheiro. É um monopólio do governo pelo dinheiro e todo monopólio. Grava isso, monopólio. Todo monopólio, ele é ruim economicamente, ele é um problema em si mesmo, ele é uma reserva de mercado e distorce a economia como um todo. E ele fala da lei de Gresham, que o 38 fala o tempo todo também, que a lei de Gresham ela foi mal interpretada. O que a lei de Gresham ela versava? Que o dinheiro bom, o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom da economia. Só que ele diz que isso só é possível num regime de câmbio fixo, o qual ele gosta. Ele diz que num padrão de moedas são estáveis, você não precisa de câmbio flutuante. As moedas por si só, elas vão as moedas inflacionárias e ruins, elas vão desaparecer por si mesmas e as moedas boas elas vão continuar. Agora, num regime de câmbio fixo, a moeda ruim ela realmente expulsa a moeda boa, porque ninguém vai querer ficar num regime ali onde a sua moeda está desvalorizando e você não pode fazer nada. Mas num câmbio flutuante, a moeda boa em qualquer lugar expulsa a moeda ruim, porque as pessoas elas querem poupar, elas querem utilizar, as empresas querem pagar seus salários em moedas estáveis, moedas que não se desvalorizam. As pessoas querem ter essa reserva em moedas que se valorizam. E fácil, o principal aqui, fácil de se fazer conta numa economia. Porque o que é o dinheiro? O que é essa moeda? O dinheiro, ele é um bem. Ele é uma commodity. Ele é a commodity lastreada em todas as outras commodities. Então, o dinheiro, ele só pode ser inflacionado, ele só pode aumentar a taxa geral de preços da economia, só pode aumentar essa oferta se as pessoas tiverem mais dinheiro que surgiu do nada para comprar outras coisas. É por isso que o único jeito de você inflacionar a economia é através da criação de moeda. É através da criação de moeda, porque
as pessoas elas não vão utilizar substitutos, a economia não vai se ajustar, porque você vai ter mais dinheiro na economia e aí você vai acabar comprando produtos mais caros. Então, isso é um ciclo vicioso. Então, quando você pensa que o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria que ela está sendo utilizada para... É a mercadoria mais líquida, é o bem mais líquido da economia, o bem onde você pode, mais estável ali, onde você pode fazer toda a precificação e da economia como um todo. Aí nós vamos aqui para os atributos de moeda agora. Deixa eu ver aqui, que é interessante. Então, aí ele fala, a livre concorrência, ele diz que é a melhor saída, e para isso a gente vai precisar, segundo ele, da ajuda da imprensa para você ter relatórios diários de paridade de moeda e poder de compra das diversas instituições que oferecem esse tipo de moeda. E com isso, os bancos eles teriam que prestar contas, eles não vão ter esses lucros absurdos que eles têm hoje, eles vão ter que prestar atenção na sua idoneidade, e porque qualquer probleminha as pessoas simplesmente vão tirar o dinheiro de um banco e vão para outro, então não teria esse monopólio de novo de bancos que nós temos hoje. Ou seja, o que aconteceu lá atrás? Eles criaram um monopólio entre si para simplesmente eles criam crédito à torta e à direita num conluio com o governo. Então eles criaram esse sistema podre. Então quem acha que o banco é bonzinho, quem acha que o banco, nossa, você não vê? O Itaú tá aí. O Itaú teve lucro recorde aqui no governo do PT aí. E por que você acha que eles tiveram lucro recorde? Eles financiaram a campanha, eles financiam a campanha deles, eles gostam desse sistema, quanto mais concentrado para eles, melhor. Quando você entender isso, sua cabeça começa a abrir. É chave entender o papel dos bancos desde a sua criação, desse sistema aqui que o Hayek critica nesse livro que começou lá atrás, um pouco mais de uma centena de anos atrás. Então, aí ele fala os atributos de moeda. Então, quais são os atributos de uma moeda? Isso é muito importante para a gente saber também. Até hoje em dia, com qual moeda a gente quer ficar aqui no mercado cripto, você vai ver como é interessante. Então, os principais atributos de uma moeda, eles são reserva de unidade de conta, reserva de valor e... Esqueci o outro. Deixa eu olhar aqui. E aí, meio de troca. E meio de troca, óbvio. Você tem que... É aquilo. Antigamente, como que era na permuta lá no escambo? Você tinha uma carne de porco, você criava porco, mas você precisava de arroz. Então, você ia fazendo essas trocas. E aí, o que foi ficando como moeda nesse sistema? O sal. Todo mundo tinha sal, todo mundo precisava de sal, todo dia virou aquela moeda corrente. Assim você entende bem. Deveria ter falado isso na parte de história, mas só para ficar, né, como eu falei agora, nos atributos do dinheiro. Aí, beleza. A gente vai agora aí ele fala que a moeda ela precisa ter estabilidade e liquidez para funcionar bem. Então, o Bitcoin hoje em dia, a gente tem muito liquidez, é um dos ativos mais líquidos da economia hoje. Mas a gente ainda não tem essa estabilidade, por isso que ele ainda não funciona bem como moeda. Ele ainda está funcionando muito como essa investimento, por enquanto, mas e uma espécie de poupança, uma reserva de valor já está surgindo ali. Com o passar dos anos, ele vai ficando mais estável e vai podendo ter esses outros atributos. Empresas vão começar a ser precificadas nele, negócios, contratos, e assim esse padrão vai mudando desse padrão Fiat para o padrão Bitcoin, que é o que a gente busca aqui. Beleza. E aí ele é um grande crítico da taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, porque o mercado de câmbio também, você precisa estudar isso.
A taxa de câmbio, ele gosta da taxa fixa, mas nesse sistema de livre concorrência dos bancos. No sistema hoje fechado, proibido pelos bancos, reservas fracionárias, onde bancos... Nos Estados Unidos, você não pode ter um banco com 100% de reservas. Dá uma olhada no SDT. Olha como tem tudo a ver o assunto. Olha, o SDT é proibido de atuar nos Estados Unidos. Por quê? Se ele atuar nos Estados Unidos, ele suga a liquidez do sistema inteiro, e eles não querem isso. Eles querem a mamata, a concentração da oligarquia lá. Então, aí esse mercado de câmbio é um mercado trilionário que criou burocracia e aparato que controla todo mundo desnecessariamente. Grava isso, né? Esse controle. Eu não quero que esse vídeo fique tão grande também, mas eu não consigo. Eu quero falar sobre o livro e coisas que eu aprendi. Esse livro realmente é fantástico. Esses livros aqui são aprendizados inestimáveis. Você deve ler esse livro com certeza. Então, aí ele vai passar por coisas técnicas aqui. Depois eu vou pular essa parte para não ficar tão longo. Ele diz ali especificamente como que o banco tem que trabalhar para conseguir manter essa estabilidade, essa confiança dos clientes. Depois ele fala por que as pessoas escolheriam uma certa moeda ou outra. Isso aqui é importante. Compras para ter compras ao vista, uso em contratos futuros, reserva de valor e unidade de conta na economia. Então, olha só, Ethereum, por exemplo. A gente usa muito Ethereum por quê? Porque ela é muito líquido no ecossistema, muitos projetos usam e, principalmente, a gente consegue pegar empréstimos na Aave, por exemplo, em outros protocolos nessa moeda. Então, ela é excelente para uso em contratos futuros aqui no nosso mercado descentralizado. Reserva de valor, unidade de conta, aí seria o Bitcoin, no caso, né? Que as pessoas preferem poupar em Bitcoin, a moeda soberana do nosso mercado. E o que mais influenciaria, e o principal aqui na economia é sempre a unidade de conta, o sistema de preços. Isso é muito importante de entender, que a base do capitalismo é o sistema de preços. É só assim que a economia ela consegue funcionar, todo mundo, quando um preço cai, quer dizer que as pessoas estão tendo menos interesse, e aí você consegue, o empreendedor, que é chave no capitalismo, consegue sinalizar a produção e ajustar, a economia se ajusta desse jeito. E aí vem a parte importantíssima aqui. Então, né, ele influencia toda a produção, influencia os salários, influencia os contratos, influencia o funcionamento como um todo, a precificação, unidade de conta, unidade de conta. Então, as pessoas elas vão preferir usar, por isso que todo mundo usa o Bitcoin, a mais estável, a que mais vai dar dinheiro. Quem fez dinheiro nessa moeda são as moedas que as pessoas vão buscar. Óbvio que o mercado está muito no começo, isso aqui não se aplica 100%. E aí, isso é fantástico, né? Deixa eu só tirar a Siri aqui. Não esquece de deixar o like para saber que você gostou, para trazer mais conteúdo de livros, para a gente falar mais sobre livros. Esse canal o primeiro objetivo desse canal é a gente ficar mais inteligente. Segundo, a gente ganhar mais dinheiro. Terceiro, a gente conseguir sair eu consegui sair da merda que eu tava. Ainda não contei, acho que abertamente minha história, mas poder inspirar também outras pessoas. E a gente vai ter aí depois ele critica a teoria monetária, onde Keynes é o expoente, e essa teoria monetária, basicamente eles vão dizer primeiro que a inflação é o aumento de preços. Segundo, ele vai dizer, eles vão ter essa noção mecanicista da economia, de oferta e demanda, que isso, embora Mises já falava sobre isso também, embora isso você consegue observar, isso é uma redução da economia, é uma redução do que acontece. A economia é uma ação humana, é um fenômeno humano, então não tem como você
ela não é nenhuma ciência, não tem como você extrair leis imutáveis da ação humana. Então, essa quantidade de preços, e por isso que os monetaristas e Keynes, eles são tão nocivos para a economia, que é o quê? E até, eu vou fazer um outro conteúdo depois sobre isso, eu já explico. Que é o seguinte, o que acontece? Quando você tem uma inflação na economia, você não afeta só o poder de compra. Isso é muito importante. Você não afeta apenas o poder de compra, a gente perder, igual agora o ovo tá caríssimo, exemplo, né? O café, como as coisas começam a subir, não é só devido a uma demanda. Nada nessa demanda consegue causar esse aumento de preço. Nada consegue causar aumento geral de preços na economia, a não ser um terremoto, uma coisa assim, muito fora, né, do padrão. Nem a crise do petróleo, que muitos usam como exemplo de um aumento de preços causado por um aumento de custos, do aumento do petróleo. Isso não se aplica até porque o petróleo ele também é um monopólio. Então, o monopólio, eles regulam ali a oferta e demanda do jeito que eles querem, então também já acontece isso. Mas mesmo se não fosse, ele não seria capaz de aumentar o preço geral da economia. Porque as pessoas, como o dinheiro ele é uma commodity, você só iria conseguir comprar um petróleo mais caro se você tivesse mais dinheiro. Como ele não é um bem, ele não é só commodity, dinheiro que você poupou. Então, se o preço aumentar e você não tiver dinheiro, esquece, você não vai comprar petróleo, você vai comprar um substituto, você vai comprar o álcool, e aí o petróleo e a economia se ajusta. Entendeu? E por isso que a economia esquerdista, essa economia que a gente tem hoje, ela precisa de monopólio para tudo. Monopólio trabalhista, sindicatos, para controlar os salários, previdência, tudo é feito dessa maneira nessa economia esquerdista que a gente tem. Isso que a gente precisa entender, é fundamental isso. Então, a gente estava falando dos monetaristas, e eles são nocivos demais, porque eles criaram essa indexação que é extremamente nocivo. O que é isso? É o IPCA. Não existe IPCA, não existe índice de preço de inflação, não existe. A inflação ela é aumento da base monetária e ela causa uma perda de poder de compra assimetricamente na economia, ou seja, diversos níveis em diversas velocidades. Então, a inflação aqui, quando você indexa, você agrava o problema, porque a economia ela ia se ajustar, e ela acaba não se ajustando, você arrasta o problema e agrava ainda mais no futuro. Então, às vezes você quer aumentar o preço para conter perda de empregos e salário, mas lá no futuro você vai ter mais perda de emprego com um poder ainda, uma perda maior de salário, com maior desemprego ainda. E isso leva a gente para os crashes que a gente tem na economia. Por isso que a economia o tempo inteiro tem crash, tem inflação e recessão. Então, essa indexação, ela dá uma imagem, coloca um véu ali, ela coloca uma maquiagem no problema que é gravíssimo, que é basicamente nós estamos sendo roubados, não só através de impostos abusivos, como o governo, sabendo disso, eles simplesmente criam dinheiro, e aí eles vão lá dar dinheiro para os amigos dele, que é a senhoriagem, eles criam esse dinheiro, dão primeiro para as primeiras empresas amigos deles, que é muito fruto de corrupção. Por exemplo, vamos colocar um caso que foi da Lava Jato e que foi confirmado no Petrolão. A gente tem da JBS. Eles pegam esse dinheiro novinho, dão na mão deles, eles investem, sem inflação nenhuma, investem fora, ganham moeda forte, paga seus funcionários, seu processo de produção em moeda fraca, e a economia, e o último que vai receber esse dinheiro, o último lá da ponta da economia, são os mais afetados. Então, isso causa uma disrupção inteira na economia. Você causa corrupção, o governo tem esse poder da moeda, causa corrupção, causa, né,
causa reservas de mercado, monopólios e causa maus investimentos. Você tem uma péssima sinalização. Muitas vezes um negócio que deveria ter morrido, ele já faz tempo, ele não é um negócio sustentável, ele é um negócio que já está ali caindo das pernas. Por isso que lá na pandemia muitos negócios quebraram já os primeiros, porque eles já estavam mal. E aí começaram também depois imprimir dinheiro e salvaram muitos negócios que também deveriam ter quebrado, para dar um exemplo aqui. Então, a economia acaba se mal ajustando, fica menos produtiva, você tem um mau ajuste ali de mercadorias e preferências das pessoas, de pessoas trabalhando também com outra reserva de mercado, por exemplo, a CLT, isso vai se criando, você vê? É um sistema pernicioso. O governo ter o controle do dinheiro causa tudo isso. É a pior coisa que a gente tem hoje, que deve acabar urgente. Então, vou acelerar aqui para não ficar tão longo esse vídeo. E aí ele fala que sem esse sistema de indexação, de inflação, esse controle, a livre concorrência, sem o governo mandando nosso dinheiro, acabaria a inflação, deflação, esses crashes, nós teríamos um ambiente muito mais estável, muito mais próspero. Então, para saber como, leia o livro. Aí nós temos monopólios, aqui eu já falei bastante dos monopólios, etc, etc. Da livre concorrência também. E câmbio, tá, eu falei tudo. Então, eu falei a maior parte. Então, para finalizar, o Hayek, ele previu o mercado cripto e o Bitcoin. Olha o que ele fala. O padrão ouro não é a solução. Ele não gosta muito do ouro como essa alternativa. Ele queria mesmo o que a gente tem agora, as criptomoedas, todo mundo concorrendo. Quem tiver a melhor, mais estável, vai ter uma vida útil maior. As mais inflacionárias aí estão sumindo o tempo todo. E assim vai no mercado livre. E ele fala aqui, vou até pegar no livro, né, que eu sublinhei aqui. Olha só o que ele fala. Ele fala o que esperar, né? O padrão ouro não é a solução. Ele fala do padrão ouro, tal, imperfeições, é o único sistema totalmente seguro, toleravelmente seguro. Mas nós certamente podemos fazer melhor do que isso, embora não através do governo. Olha isso, que fantástico para a gente finalizar aqui, eu dar minha opinião e finalizar. Que foi o que a gente fez, Satoshi Nakamoto, ninguém sabe se é uma pessoa ou várias, acabou criando o Bitcoin, que é uma união de várias tecnologias, em resposta lá ao salvamento dos bancos lá da crise que eles mesmos criaram. E eles se salvam entre eles com o nosso dinheiro. Isso é o Bitcoin, isso é o Hayek. Leia esse livro. Esse livro é fantástico. Se você quiser entender dinheiro, o sistema, a melhor maneira de você estudar economia, macroeconomia, microeconomia, é o que eu estou fazendo, é estudando a escola austríaca de economia, porque eles já te dão todas as fontes. Então, que é o tipo de livro que eu gosto aqui? Por que a minha opinião aqui desse livro? É o tipo de livro que te deixa mais inteligente, me deixa mais inteligente, porque ele é cheio de conceitos, muitas vezes conceitos que eu não sei, muitas vezes que eu sei. Por exemplo, eu já tinha lido o livro que é completíssimo, um dos melhores, que é a Teoria do Dinheiro e do Crédito, do Mises. Que, como eu já tinha lido esse livro, então a maior parte dos conceitos eu já entendia, mas você sempre acaba renovando aqueles conceitos. Então, esse livro, como ele é cheio de conceito, e ele não é um livro denso como o outro que eu acabei de citar, ele é um livro rápido, fácil de ler, mas cheio de conceitos que você precisa pesquisar para saber o que é, e você pesquisando você fica mais inteligente. E ele é repleto de bibliografia, então eu já selecionei vários livros aqui que eu quero ler aqui da bibliografia aqui, para entender mais ainda a economia da inflação, evolução da teoria moderna, não sei o quê, commodities como reserva de valor, estudos de política e economia, e tem história do dinheiro, tem vários aqui que eu vou ler, vou selecionando e vou lendo a bibliografia desses livros. Então,
A escola austríaca de economia, ela é o melhor jeito de você estudar economia, porque esses caras são teóricos fantásticos, um mais inteligente que o outro, e já se debruçaram sobre todas as teorias anteriores do capitalismo, todos os problemas do nosso sistema, eles já se debruçaram sobre isso. Então não adianta a gente reinventar a roda e querer ficar inventando. Não, a gente lê esses caras, lê um por um, pega, vai lendo organizadamente, lê as bibliografias, aí você vai entender tudo de dinheiro. A minha visão sobre dinheiro, desde que eu comecei a ler, eu já li bastante, né? Já mudou radicalmente e tem tudo a ver com as criptomoedas, com o Bitcoin, com o mercado, até o YouTube, o mercado descentralizado, tirar o governo do nosso dinheiro das nossas vidas. E para finalizar, o que acontece? O governo, a única maneira de salvar a civilização é privar os governos de seu poder sobre a oferta de moeda. Ele diz: todos os problemas de autoritarismo, problemas de liberdade, de qualquer... Basicamente, todos os problemas do nosso sistema, eles advêm se tivesse que você mudar uma coisa central e na garganta do problema, para você resolver, seria tirar o dinheiro, tirar o governo, tirar o poder do governo de controlar o dinheiro. Beleza? Então era isso, valeu e até o próximo vídeo.